Olá, estou chegando para postar mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o desmatamento na região amazônica. Lembrando que a Amazônia, nesse ano, teve um aumento no período compreendido de janeiro a abril, quando comparado com janeiro a abril de 2019, de 55% de desmatamento. Isso é gravíssimo. Nós não podemos conviver com essa situação, nós temos que reagir. Por que eu digo isso? Porque a Amazônia tem um papel muito importante na produção de oxigênio, como também no regime de chuvas para todo o Brasil. Para isso, eu vou apresentar aqui uma explicação fundamentada na geografia, colocando o seguinte: aqui nós temos o Oceano Atlântico. Sobre o Oceano Atlântico, nós temos a massa equatorial atlântica, que é uma massa que, deslizando sobre o Oceano Atlântico, ela fica extremamente carregada de umidade e ela adentra aqui no território amazônico, ganha alguma altitude e vai para as nuvens. Com isso, o que acontece? Nós temos ela se deslocando até chegar aqui na região dos Andes, ou seja, ela sai do território brasileiro. Quando ela se choca com a Cordilheira dos Andes, ela é reenviada de volta ao território brasileiro, mas não aqui para a região amazônica, e sim para o centro-sul do país. Nesse movimento, segundo cálculos feitos, ela transporta uma quantidade de água equivalente ao do Rio São Francisco, o terceiro maior rio brasileiro. Graças a esse processo, aqui nós temos chuvas abundantes, o que permite boas colheitas, uma produção agropecuária enorme. Se esse processo for interrompido, o que poderá acontecer com esse desmatamento irracional? Aqui futuramente teremos prejuízo no regime de chuvas e aqui pode se tornar regiões desérticas, o centro-sul do Brasil. Por isso, nós temos que fazer a luta para que o desmatamento na Amazônia seja zerado. Nós não podemos aceitar passivamente. Nos governos anteriores, uma redução no desmatamento, mas a redução também não é ideal. O ideal é zerar o desmatamento e, se possível, inclusive, recuperar algumas áreas, reconstituindo o máximo possível essa floresta. Além disso, essa floresta também tem uma grande importância para a produção de oxigênio para o Brasil e para o mundo. Claro que ela sozinha não dá conta de produzir todo o oxigênio que o planeta necessita, mas ela tem um papel importantíssimo. Então, para regime de chuvas e para a questão de produção de oxigênio. Aproveitando essa discussão sobre a questão ambiental, gostaria de dizer que o governo Bolsonaro, quando assumiu lá em janeiro de 2019, já dava sinais de que não estava comprometido com essa proposta ambientalista. Tanto é que ele ameaçou se retirar do Acordo de Paris, depois voltou atrás, mas é uma posição vacilante. O seu ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, é uma espécie de ministro que até parece em alguns momentos que odeia o meio ambiente, porque o que ele tem proposto acaba se colocando contra a proposta dos ambientalistas. Nós temos que reagir. Os movimentos sociais organizados em todo o Brasil precisam se colocar contra essa posição do governo brasileiro. E gostaria também de, aproveitando e fazendo um gancho, dizer que em Dourados, que a gente tem que pensar globalmente, mas agir localmente. Dourados também não vai tão bem das pernas. Nós temos cerca de 12 córregos no município, dos quais 8 as nascentes ficam dentro da cidade. E o que nós estamos observando? Que essas nascentes não estão sendo devidamente preservadas. Elas estão passando por um processo de degradação. Não há uma preocupação dos governantes e também da sociedade em adotar uma postura conservacionista. Isso significa que, muito brevemente, nós poderemos ter problemas sérios com o fornecimento de água. Nós podemos ter rios
melhor dizendo, córregos totalmente poluídos, onde a população, aliás, isso já acontece no momento, ela não pode tomar banho, a água já não é mais própria para o consumo, tem que ser tratada, mas a coisa tende a se agravar. Então, nós precisamos fazer uma discussão que envolva a questão nacional, mas que também haja uma preocupação com a questão municipal. A questão ambiental, ela é vital para a preservação da vida, e não só da vida humana, mas de todas as formas de vidas existentes no planeta. Então, esse é o meu recado, esse é o meu compromisso. Penso que agora que nós vamos adentrar num momento eleitoral, teremos eleições para prefeitos, para vereadores em todo o Brasil. É importante que a sociedade brasileira abrace a luta ambientalista. Nós temos que ter uma prática preocupadíssima com o meio ambiente, sob pena de nós passarmos um mundo extremamente trágico, um inferno, para ser mais claro, para gerações futuras. Essa é a preocupação que eu externo. Sou professor de geografia, tenho trabalhado essas questões. Aqui em Dourados nós já temos inclusive alguns movimentos ambientalistas, participo de um movimento, inclusive o Fórum Municipal de Áreas Verdes, nossos parques, nossas praças, onde a nossa preocupação é debater e construir junto com a sociedade, envolvendo aí universidades, escolas, organizações ambientalistas, a imprensa e a sociedade de maneira geral, de forma que a gente construa uma política ambiental que dê conta de fazer com que Dourados reveja sua postura em relação aos nossos córregos, aos nossos parques, às nossas praças. Nós precisamos assegurar isso para gerações atuais e muito mais para gerações futuras. Esse é o meu recado.